telão aqui, a gente marca as viagens internacionais do esporte espetacular. Hoje o esporte espetacular foi parar no Chipre, lá no Mediterrâneo. Um país marcado por uma guerra entre turcos e gregos. E o Regis Reis viu de perto que a paz pode começar pelas crianças e pelo esporte. É o segundo episódio da série Missão de Paz. Missão de Paz. O esporte na linha de frente. A ONU tem 97.982 militares, de 114 países, em 15 missões de paz pelo mundo. Como jogadores de futebol são muito bons. Soldados. É o segundo! Ah, falhanço! Estamos em crise de golos, não é só crise financeira, é crise de golos. Vamos embora, marcar. A prática esportiva faz parte do programa obrigatório da ONU. Para os soldados que voltam das patrulhas, das operações, servindo para manter o preparo físico, aliviar a tensão, tirar o estresse e... É o espírito de grupo, é o um por todos, todos por um. E a ONU, através do futebol, dá o exemplo que quer ver nos outros. Soldados argentinos contra soldados ingleses. Pela primeira vez se enfrentando numa partida de futebol. A última vez que militares argentinos e ingleses se enfrentaram... ¡A la patria! ¡Seguir constantemente su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! 649 soldados argentinos e 255 soldados ingleses morreram. Na Guerra das Malvinas, há 30 anos, em 1982. Vencida pela Inglaterra, que manteve a ocupação da ilha. Jogadores de futebol já se enfrentaram, como no inesquecível jogo da Mão de Deus de Maradona. Mas um jogo de futebol entre militares argentinos e ingleses nunca aconteceu. A impressão que eu tive, que pelos lances, você deve ter a sua, é que militares argentinos e ingleses queriam terminar o jogo sem vencedores e vencidos. Porque nas chances claríssimas de gol, era só chutar e partir para defender. 0-0. Argentinos e ingleses se transformaram num só. Soldado da paz. 260 argentinos e 3.300 ingleses juntando forças na Europa para impedir a volta dos conflitos entre turcos e gregos no Chipre. Ilha-país do Mediterrâneo de 9.250 quilômetros quadrados, perto do Líbano, da Síria, da Turquia. Em 1974, a Turquia, que está a menos de 70 quilômetros da ilha, invadiu e cortou a ilha em duas partes. Cerca de 160 quilômetros, separando turcos e gregos, a chamada Green Line, linha verde. Criando um estado independente, a República Turca do Chipre do Norte, com aproximadamente 200 mil habitantes, considerada ilegal pelas Nações Unidas, reconhecida somente pelo governo da Turquia. A ONU só reconhece a República do Chipre dos gregos, o Chipre do Sul, membro da União Europeia, com cerca de 800 mil habitantes. Há 37 anos, a guerra entre turcos e gregos cipriotas já tinha matado cerca de 5 mil pessoas. E a disputa era pela capital Nicosia. Mas a ONU conseguiu acabar com a matança, colocando os soldados da Força de Paz no meio do conflito, no centro de Nicosia, impondo à força um cessar-fogo, propondo a turcos e gregos que o lugar não fosse ocupado por nenhum dos lados. Turcos e gregos cipriotas concordaram, mas com a condição de que tudo ficasse exatamente do jeito que o último dia de guerra deixou. Há 37 anos, o centro de Nicosia, no Chipre, é uma cidade jogada ao vento.
uma cidade fantasma. Só os soldados da ONU, como os ingleses e os argentinos, têm autorização para entrar na cidade fantasma. Assim eram as ruas, as casas, há 37 anos, nos primeiros dias de guerra. Os exércitos turcos e gregos passam 24 horas em postos de observação, prontos para entrar em ação, caso o acordo seja descumprido. Bandeira dos gregos do Chipre de um lado, bandeira dos turcos do Chipre do outro. O que faz de Nicosia a última capital do mundo dividida por arame, por muro. A linha verde de aproximadamente 160 quilômetros que separa turcos e gregos do Chipre acabou rasgando ao meio o centro da capital, Nicosia. Do vestiário que as bombas destruíram há 37 anos, restaram, intocáveis, desde 1974, guardadas no armário, embutido na parede, 4 bolas de futebol. Dos últimos jogos, naquele que era o palco que divertia adultos e crianças, o campo de futebol das peladas de fim de semana. Das ruínas do vestiário restaram também 2 bolas de basquete. Das últimas partidas que ficaram no tempo, disputadas dentro da escola. E o ginásio vinha abaixo, com tanto amor dos pais torcendo pelos filhos. Ginásio que acabou no chão, mas pelo ódio. O abandono é geral. Aqui no centro da capital do Chipre, Nicosia, há 37 anos, hoje, cidade fantasma, funcionava uma concessionária de carros. Carros que, mesmo desgastados pelo tempo, continuam 0 quilômetro. Os carros nas garagens estão resistindo mais do que o avião, que estava lotado e ficou na pista de decolagem. Há 37 anos, a sala de embarque do aeroporto do Chipre não recebe nenhum passageiro. O aeroporto da turística capital do Chipre, Nicosia, era um dos mais modernos do mundo em 74. A insistência de turcos e gregos cipriotas em manter o mundo sem a presença do homem é combatido no Chipre por brasileiros, que não suportam poltronas vazias. De Minas Gerais, o meio-campo Ailton, de 27 anos, revelado pelo Atlético Mineiro, está mostrando a turcos e gregos que o melhor é dançar. É cantar. E daí, se eu quiser sair, a toma toda numa saída pra namorar, quem é que tem? É se unir para sorrir. De Santa Catarina, o atacante Gustavo Manduca, que saiu das divisões de base do Grêmio, está colocando o Chipre numa só voz. A torcida canta: ô Gustavo Manduca, ô Gustavo Manduca. Gustavo Manduca e Ailton estão fazendo história na equipe do Apoel. Na última rodada da Liga dos Campeões da Europa, venceu em casa o Porto de Portugal. Ailton fez 1-0 Apoel. Hulk empatou para o Porto. E aos 45 minutos do segundo tempo, Gustavo Manduca fez Apoel 2, Porto 1. Levando o Apoel, que tem 6 brasileiros, para a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa. Mas para Gustavo Manduca, a alegria que o time do Apoel está trazendo para os gregos do Chipre talvez não seja o bastante para esquecer a invasão dos turcos e a constante provocação. Os turcos do Chipre estenderam uma bandeira gigante da República Turca do Norte, virada para onde moram os gregos. A dor deles da divisão, da dor causada, a gente pode sentir ainda que está enraizado um sentimento
uma amargura muito grande no coração do cipriota por aquilo que aconteceu, e eles ainda têm esperança de voltar a reconquistar aquilo que foi perdido naquela guerra. Aqui no Chipre, na faixa de cerca de 160 quilômetros, que divide turcos e gregos, este é o lugar de maior perigo, porque um cruel inimigo continua escondido: Minas. Só nos últimos 6 anos, equipes de desminagem da ONU já retiraram ou explodiram mais de 27 mil minas terrestres no Chipre, colocando no lugar sementes, jogadores da paz, para diminuir diferenças, desenvolver lideranças, mudar percepções, daqueles que serão o futuro do Chipre. São crianças gregas ou turcas? São crianças turcas e gregas brincando juntas. As Nações Unidas montaram escolinhas de basquete 6 dias na semana, nas principais escolas, dos 2 lados, da Grécia e da área ocupada pela Turquia. A jogada certeira da ONU para atrair as crianças foi oferecer tudo de graça: estruturas de times profissionais, com treinadores, quadras modernas, bolas oficiais, uniformes, alimentação e o atrativo principal, a diversão. Para os jogadores da paz se sentirem seguros, equipes da ONU cruzam a fronteira com os alunos, levando gregos para o lado turco e turcos para o lado grego. As meninas também apareceram, com mais disposição que os meninos, com uma vantagem: as damas do basquete no Chipre só treinam e jogam nos ginásios. Sabe como é, né? Para não expor a pele ao sol. As partidas nunca são gregas contra turcas. A ONU obriga que os times sejam misturados. A turca Nádia fala: isso dá oportunidade de nos conhecermos, nos conectarmos, ficarmos amigas. Há também turca Cristin diz: eles colocam a gente para jogar basquete no mesmo time, ficamos mais próximos. Nós aprendemos a viver juntas, afirma a grega Marina. Juntas até demais, para não se atrasarem na aula. Do professor da Turquia que ensina aos alunos gregos a falar, a escrever em turco, a saber tudo sobre a cultura dos turcos. Da professora da Grécia que faz a mesma coisa, ensinando também aos alunos turcos o que os gregos têm de melhor, têm de bom. O que ninguém precisa aprender aqui é sobre o Brasil. Turcas e gregas aproveitam nossa interrupção na aula para mandar um recado aos brasileiros. O Chipre está cheio de mulheres bonitas. A professora Estela, que é a coordenadora do projeto, diz: o que estamos tentando fazer é juntá-los sob o mesmo teto, no mesmo lugar, para que tenham a chance de se conhecer, conversar, porque as escolas separadas alimentavam o ódio entre crianças turcas e gregas. Queremos começar a destruir esse ódio. Eles não nasceram com esse ódio, eles foram ensinados a odiar. Yes, they're not born with hatred, but they're taught the hatred. Se aprenderam a odiar, podem aprender a amar e transformar o Chipre num só time de jogadores da paz.